Bom dia, Capricórnio, eu sou a Mila Souza, esse é o canal Luz e todos os dias a gente tem uma mensagem nova na energia do teu signo. Se você deseja receber direcionamento, você chegou no lugar certo, que Deus abençoe a tua vida. Não esqueçam de dar o joinha aí para me ajudar. A mensagem do dia é para você tomar muito cuidado com quem Deus já tirou da tua vida, com quem Deus, tirou dos teus caminhos. Essas mesmas pessoas poderão tentar voltar, mas aí eu te pergunto, será se vale a pena? Avalie, se pergunte, por que um dia você não quis mais caminhar com essas pessoas? Entenda que essas pessoas não mudaram e caminhar junto delas é meio que andar para trás. E essa semana vocês estarão bem envolvidos aí nessa energia. Deus te abençoe, até a próxima.